Então, partindo do princípio de que você tem um arco plantar bem certinho, você tem uma pisada boa, o seu pé, tanto numa vista anterior, ele segue reto da canela para lá, quanto na vista posterior, o seu tendão calcâneo, ele segue reto, ele não tem aquela curva acentuada nem para dentro nem para fora, você já pode começar a prestar atenção se de repente você tem uma boa mobilidade de tornozelo, tá? Uma má mobilidade de tornozelo, fica de lado para a câmera, por favor, vai fazer com que o seu agachamento, por exemplo, ele fique assim. Digamos que a Mari ela tem uma hipomobilidade de tornozelo, tá? Que vem geralmente de um encurtamento severo de sólio. O joelho dela, ela não consegue ir para frente porque ela não consegue fazer dorsiflexão. Fica como ela tem esse padrão, ela tá tirando os dedos do chão aqui, ó, para tentar se equilibrar. Mas uma pessoa que tem a hipomobilidade de tornozelo, geralmente ela vai agachar e aí para se equilibrar ela vai jogar o tronco para frente. Ela faz esse agachamento assim, ó, porque ela não tem essa mobilidade de tornozelo aqui, ó, ela não tem a dorsiflexão, que é o contrário da flexão plantar, o gesto de acelerar, é quando você puxa o pé para cima. Outra coisa que acontece que é bem comum com quem tem a hipomobilidade de tornozelo e vai agachar, é quando faz o agachamento, um leg press, um hack machine, algum exercício que seja multiarticular. Quando tenta fazer um pouco mais de amplitude, o calcanhar sai do chão. Pode fazer. O calcanhar sai do chão lá. Ela está forçando porque ela tem uma mobilidade boa, tá? Mas vamos partir do princípio de que você não consegue, isso aqui acontece, é bem comum. Tá? Além de aumentar o risco do exercício, você não está tendo o benefício que você quer. Você vai ter limitação de carga, você vai ter limitação de amplitude. E aí o que alguns professores ainda fazem, até às vezes os praticantes, por conta de dicas de blogueiro, botam um calço no calcanhar para poder fazer o exercício na maior amplitude. Se você não tem nenhuma lesão, não passou por nenhuma cirurgia que cause essa hipomobilidade, você trabalha a mobilidade com exercícios para que o movimento saia o mais limpo possível. Lembrando que se a Mari tiver um fêmur um pouco menor do que ela tem, o padrão de agachamento vai ser diferente. Se tiver maior o fêmur, também vai ter um padrão de agachamento diferente. Mas, se não tiver mobilidade de tornozelo, ele passa a ser um movimento com risco, tá? Com alto risco de lesão. Então, avaliei lá, percebi que eu não consegui ter muita mobilidade. O aluno, ou eu mesmo, estou tirando o meu calcanhar do chão. Eu não estou conseguindo agachar sem fazer uma hiperflexão de tronco aqui. Como que eu faço para descobrir se eu realmente tenho uma hipomobilidade? Tem um teste bem simples, que a gente usa uma parede, eu vou usar o caixote porque fica mais fácil. Aí, digamos que aqui eu estou na parede, tá? O que eu vou fazer? Vou primeiro encostar o meu pé na parede, encostar o meu outro pé atrás, girar ele para o lado. Ó, encostei, só gira para o lado. Pá, encostei fácil. Afasto um pouquinho, mais ou menos a distância de meio pé, vou de novo. Pá, encostei fácil. Afasto mais um pouquinho, faço a medida de novo. Aqui eu já tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu ainda consigo encostar. Quanto maior for essa distância entre a ponta do meu pé, sem tirar o calcanhar do chão, da parede ou do caixote que você usar para fazer o teste, melhor é sua mobilidade, porque olha o quanto o meu joelho passa da ponta do meu pé. Quando eu era atleta de judô, eu não conseguia fazer agachamento por conta da hipomobilidade de tornozelo. Nesse teste eu fiz isso aqui. Mal passou. O meu agachamento era bem o segundo movimento que eu mostrei ali com a Mari, que o meu calcanhar saía do chão. Então, através de muito trabalho, eu fui aumentando essa mobilidade e hoje eu consigo fazer um agachamento bem limpo. Tá? Esse é um teste bem básico, você pode ter até mesmo usar ele nos dois pés para perceber se algum dos pés você tem uma mobilidade um pouco pior do que na outra. Aqui encostou. Aqui eu já tenho um pouquinho de dificuldade. Só um pouquinho para frente. Esse aqui é o meu limite. Minha perna esquerda ainda tem um pouquinho de diferença para a direita, se vocês forem perceber. Tá? Como que eu trabalho essa mobilidade? Existem vários exercícios, eu vou tentar pontuar os principais e mais fáceis aqui para vocês. Um exercício é você utilizar esse mesmo teste que a gente fez na parede, você utilizar ele como exercício. Como? Faz a medida, pum, cheguei na distância onde eu já não encosto um pouquinho. Ó. Aqui eu já não encosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 12, 15 movimentos aqui, tentando ganhar um pouquinho cada vez. Você vai perceber que na primeira você não encosta. Lá pela 10ª o joelho já começa a encostar um pouquinho na parede e talvez você tenha até que durante a série
aumentar um pouquinho essa distância para ir ganhando aos poucos, tá? Lembrando que a mobilidade a gente não ganha toda ela num dia, a gente ganha um pouquinho a cada dia. Mas ela tem uma coisa que é muito interessante, que ela proporciona um efeito agudo. Então sim, na hora que tu faz, tu já tem uma melhora. Tu já consegue, por exemplo, fazer um agachamento limpo se você trabalhar uma mobilidade correta de acordo com a sua limitação. Mas para que você continue aumentando esse grau de mobilidade e principalmente consolidando esse ganho para que ele fique um ganho que a gente chama de ganho crônico, você precisa fazer um pouquinho a cada dia, tá? Esses dois exercícios eles são bem básicos, a gente usa a parede. Esse exercício, aliás, ele é bem básico, a gente usa só a parede. Tem outro exercício que eu gosto bastante, porque a gente já trabalha um pouco também de cadeia posterior, tá? Pode ficar aqui na posição de cadeira, Mari, por favor, 4 apoios. Fica de lado para a câmera. Esse exercício, ó, você vai tentar deixar seus braços alinhados com o seu ombro, joelhos alinhados com o quadril, coluna na posição anatômica. Você vai subir só aqui o quadril, tirar o joelho do chão, tá? Daqui, ó, o que a Mari vai fazer? Com uma perna de cada vez, ela vai direcionar o peso dela lá em direção ao chão e trabalhar um pouquinho o quadril para trás para alongar bem parte de panturrilha. Dependendo do grau de encurtamento que você tiver, você pode sentir até no glúteo, tá? E aí você vai fazer, ó, fica 2, 3 segundos, troca. Aqui a Mari já consegue fazer. A maioria das pessoas que tem a hipomobilidade de tornozelo, elas não conseguem chegar nem perto do chão com o tornozelo, com o calcanhar lá, tá? Mas isso você vai ganhando também. Eu também, quando comecei, não conseguia. E hoje eu já consigo fazer isso aqui. Esse exercício ele é bem básico, ele proporciona já também uma exigência de força de estabilizadores e principalmente já trabalha um pouco cadeia posterior, que geralmente é muito encurtado em pessoas que trabalham sentadas ou simplesmente que não praticam nenhuma atividade física, tá? Outro exercício que é muito bom para tornozelo. A gente vai usar um caixote, um step, o que for aí, tá? A gente vai posicionar o pé em cima, tá? Já trabalha aquela correção do pé, se por acaso você está fazendo o processo também de estabilidade do pé. Com a minha mão, eu vou apoiar em cima do meu osso calcâneo, tá? E com a outra acima do meu joelho. E aí aqui eu vou forçar para frente para ganhar essa amplitude. Cuidado que tem que ter só, vou virar de frente aqui. Na hora de fazer isso aqui, ó, olha o meu quadril lá, tô todo torto, tô todo compensado. Eu vou tentar ficar reto, tá? Tentar ficar com o meu joelho um pouco mais para fora do que o meu quadril. Pesei a mão e o joelho levemente para fora da ponta do pé, não deixa ele para cá, porque senão aqui eu tô forçando lá aquela instabilidade do pé e não a mobilidade do tornozelo. Posso só permanecer por aqui por 1 minuto e também posso fazer movimentos. 12 a 15 movimentos já são suficientes para a gente conseguir ter um ganho, pelo menos para a sessão de treino, tá? Outro exercício de mobilidade, que ele engloba outras partes do corpo também, mas vamos se atentar à parte de tornozelo. Por favor, Mari. Um joelho no chão, a outra perna à frente, tá? Aqui vou fazer as mesmas correções de antes, vou deixar o pé certinho e aqui eu vou projetar o corpo à frente, tentando não tirar o calcanhar do chão. Por que eu falo que esse exercício ele trabalha outras partes do corpo? Porque para muita gente a gente usa ele só para a parte do quadril, mesmo que a pessoa já tenha mobilidade boa. Tá? Para a Mari aqui eu tenho certeza que ela não está sentindo nada na parte de panturrilha, porque ela tem mobilidade boa, mas ela já sente um pouquinho de alongamento de ilho-psoas, reto femoral, entre outros flexores de quadril. Volta para trás um pouquinho. É importante que quando você quiser trabalhar, por exemplo, lá mais o quadril do que o tornozelo, você vai deixar sempre o tronco bem reto ou até mesmo um pouquinho inclinado para trás e você vai ativar o abdômen. Porque se você não ativar o abdômen, você não alonga da maneira correta o flexor de quadril. Então ativa o abdômen, projeta bem à frente, fica uns 2, 3 segundos, volta. Ativa o abdômen, projeta bem à frente, fica uns 2, 3 segundos e volta. Aí, mais um exercício, aí a gente já vai partir do princípio que você está numa academia ou você tem pesos em casa. A gente vai utilizar uma ferramenta que é muito útil, que é um kettlebell, tá?
A gente vai fazer 2 exercícios aqui que eles também trabalham parte de mobilidade de quadril, mas eu posso usar ele como benefício da mobilidade de tornozelo. Fica na mesma posição que tu estava lá, Mari. Agora, ao invés de eu deixar minha perna para frente, eu vou jogar minha perna bem para a lateral, praticamente alinhada com o joelho, tá? Aqui, dependendo da sua mobilidade de quadril, é muito mais difícil ficar nessa posição. Então, primeira coisa que você vai fazer, ficar bem reta, tá? E aí, com a força do glúteo, trazer esse joelho um pouquinho para cá. Ó, o arco lá acontecendo. Ó. Se ela deixar relaxado, não está trabalhando a parte de tornozelo e mobilidade da maneira correta. Então, ela faz a rotação, o arco plantar já aconteceu. Ela vai segurar com as 2 mãos o kettlebell bem no centro do corpo dela, abaixo. E ela vai fazer a mesma projeção que ela fez antes, porém para a lateral, lá em direção à ponta do pé. Vai, vem fazendo a projeção. A carga ajuda a centralizar, né, trazer o centro de massa do exercício lá para onde está a sobrecarga. Trabalho bastante mobilidade de tornozelo, é difícil de manter o pé aqui sem fazer a eversão. Mas também trabalho bastante mobilidade de quadril, então trago um benefício duplo aí com o exercício. E o outro exercício que a gente utiliza essa ferramenta também, que é fundamental, a gente vai estar trabalhando na posição de cócoras, tá? Pode se chamar de um pouco de global squat ou como você quiser, mas a gente não vai fazer ele para força. A gente vai fazer ele buscando mobilidade de quadril e também tornozelo, tá? A Mari vai agachar, tá? Pegar o kettlebell inverso, é a forma que eu acho ele mais confortável para fazer esse exercício. Pegar o kettlebell da maneira inversa, apoiar os cotovelos dentro das pernas e aí aqui forçar para manter a correção dos pés lá, ó, tá? Estufa bem o peito, é importante manter a curvatura da coluna, mesmo que você fique um pouquinho mais alto no começo, mas manter a curvatura da coluna e daqui, ó, vai pesar para cima de um dos tornozelos, pesar para cima do outro sem tirar o calcanhar do chão. Aqui eu trabalho bastante mobilidade de quadril, pouco de estabilidade na parte de coluna, principalmente, e bastante mobilidade de tornozelo quando eu faço essa insistência lateral, tá? Parte de tornozelo é só uma pincelada, existem uma gama gigante de exercícios que a gente pode estar trabalhando aí, mas por hoje e por esse vídeo é só. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas aulas. Espero que vocês estejam gostando, compartilha com aquele amigo que agacha assim, para que a gente consiga trazer as correções e ajudar ele também, tá? Conto com a ajuda de vocês e até a próxima.